sejam bem-vindos à terceira temporada de Tokenization, um bate-papo sobre negócios e tokens. Eu sou o Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da MapForest e Forest Token. E eu sou Fernando Stricker, sócio da SHLO Advogados e cofundador da Forest Token. Bom, pessoal, hoje trazemos o primeiro convidado do Tokenization, Guilherme Paludo, sócio fundador da Paludo e Pascoal Advogados. Tudo bom, Guilherme? Como é que você está? Um prazer ter você aqui. Maravilha, tudo certo, pessoal. É com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Muito bom. A gente, então, está começando aí a terceira temporada. Nós vamos falar aí, a ideia agora é a gente trazer, Guilherme, personalidades aí para trabalhar e trocar uma ideia sobre a questão de tokenização. E a gente fica muito feliz aí de você ter aceito o nosso convite. E eu agora te convido a você se apresentar aí pro pessoal. Beleza, Rodrigo. Bom, a minha formação, eu sou advogado tributarista. Mais um advogado nosso aqui. Mas também eu me formei em contabilidade e hoje a minha atuação é bastante voltada, em contabilidade e finanças. E acho que esse é um assunto bem interessante para a gente discutir, porque os criptoativos, ou os tokens, que são o gênero das espécies criptoativos, é um assunto bastante recente, e que tem uma repercussão muito grande. E a tributação está tentando correr atrás, de como classificar esses ativos e como tributá-los. E a legislação, a normativa também, porque hoje a gente tem um mercado brasileiro muito regulado em âmbito de financeiro e mercado de capitais. E aonde que entram os criptoativos? Eles são ativos que não se enquadram como valores financeiros, valores monetários, ou se enquadram. É algo muito recente, então acho que a gente pode trazer essa vivência de todas as áreas da advocacia, do direito tributário e também da contabilidade para contextualizar bem aí como a gente vai dar o tratamento correto. Isso é bem importante, pensando do ponto de vista da pessoa física, pessoa jurídica, de todo esse contexto geral, porque a questão tributária vai ser sempre um problema aí que a gente precisa resolver. O leão, de alguma maneira, vai querer dar a mordida dele e a gente precisa estar atento, para a gente, de repente, não ter nenhum dos problemas. Tanto pessoas físicas e empreendedoras que a gente tem aí como nossos ouvintes e também os empreendedores para pensar também como que eles podem estar trabalhando e desenvolvendo, até para ofertando soluções para os seus clientes, que é um dos casos aqui da onde começa a nossa parceria, Guilherme? Que é justamente o que a gente vai ofertar para os nossos clientes com o Forest Token. Fernandão, o que você tem aí para... Eu acho que essa... além de complexa, é uma frente que a gente precisa deixar bem claro o que a gente está abordando. Então, quando a gente fala em tributação, Guilherme, é um mar de regulamentação, de leis, instruções normativas. E quando a gente está no meio do empreendedorismo na inovação, um deslize inicial, ou digamos assim, uma omissão, às vezes, no teu business plan, a respeito de uma regrinha, alguma previsão, mesmo que seja básica, pode causar um estrago lá na frente que é irrecuperável. Então, tá todo mundo, quem está sério aí no jogo, está tomando muito cuidado com isso, acompanhando. E hoje a gente está nos propondo aqui a trazer um pouco desse mundo aqui. Claro que a gente não vai conseguir abordar tudo, Guilherme? Mas eu acho que seria bacana a gente explorar de duas formas. Primeiro, na visão dos tokens como representação de negócios, Então, a tokenização é dentro do empreendedorismo, Sim. Então, tokens como a Forest Token, tokens que representam, vamos supor, negócios imobiliários. E depois a gente falar um pouco dos tokens mais voltados às criptomoedas em si, como Bitcoin, pensar na tributação, que eu acredito que tenha muito empreendedor aqui com dúvida nisso também. Então, Guilherme, queria te começar perguntando assim para você como que você abordaria essa questão. Eu vejo que, na minha ótica, acho que o Rodrigo concorda também, a gente tem que diferenciar um pouco as coisas, Quando a gente fala em token, do que a gente está falando? Uhum. Não, excelente. O token nos remete ao criptoativo que nos remete ao Bitcoin, porque o Bitcoin é um fenômeno, algo que revolucionou realmente o nosso mercado e a nossa era, Mas
não dá, e isso, o Bitcoin já virou uma referência até como uma Gillette ou como Xerox, né? Você quer se referir ao token, você fala em Bitcoin. Exato. Mas é de suma importância a gente voltar esses passos atrás para a gente caracterizar o que é um token. Sim. Né? Token não é necessariamente um Bitcoin. Sim. Né? Bitcoin é necessariamente um token. Né? Então, o token ele acaba sendo uma representação de um ativo, de uma operação, né? De algo que pode ser fungível ou não fungível, tangível ou intangível. Uhum. Né? Tudo vai depender daquilo que você está elevando ao token. Representando. Né? Exato, né? Representando pelo token. E a forma como você vai operar essa representação do teu produto, do teu direito, do teu ativo, do teu intangível, vai gerar também, consequentemente, uma tributação. Né? O Bitcoin, ele gera uma tributação quando você opera na compra e na venda. Mas e se eu alugar um Bitcoin? Ou se eu ceder um Bitcoin? Ou se eu fizer outras transações com Bitcoin? Eu vou ter outros tipos de tributação. Então, é muito importante a gente entender a natureza do token e também como a gente vai operar esse token, para a gente ter os diferentes tipos tributários de incidência. Né? Legal, então a gente pode já criar aqui uma regra geral, né? Primeiro momento que você tem quando vai analisar a tributação é ver o negócio por trás da transação, Exato. né? Então, hoje a gente tem alguns tokens que são... vamos pegar o caso da Forest Token, né? Que representam ativos reais, como o metro cúbico da madeira. O que o empreendedor, quando está diante de um token assim, ou está criando um token com essa feição, né? Representando um ativo real, o que ele precisa se preocupar? E já trago aqui um pouco do que nós vivenciamos, né, Rodrigo? A gente se preocupou muito com a natureza jurídica do contrato. O token ele representa lá a madeira, mas aí nós temos contratos, né, que são o instrumento que a gente usa para negociar esses tokens. Então, o segundo passo, a gente pode concluir que é analisar as transações que a tua plataforma criou? Perfeito, é exatamente esse o caminho. A gente falando de floresta está trazendo uma figura bastante complexa. Uhum. Né? Porque é um ativo, a floresta, que vai se desenvolver por um período e que depois ela vai ser negociada e vendida. Né? Facilitaria a nossa análise se a gente fizesse, talvez até dentro do agro, né? A figura, né, de uma venda futura de uma saca de soja, de café, né? Facilita essa nossa análise. Ou, num outro lado, um bem mais ilíquido como um imóvel. Né? São duas figuras que podem ser facilmente tokenizadas e negociadas. Sim. E elas vão ter o tratamento delas. Eu vou vender um token que representa um imóvel. Estou vendendo um imóvel. Eu vou vender um token que representa uma floresta. Eu vou vender uma floresta. Sim. Né? Então, essa é uma transação bastante linear. Sim. Ao invés de eu assinar uma escritura pública de compra e venda, eu estou transferindo um token. Sim. Logicamente, dentro de uma estrutura confiável, né, que vai trazer todos os compliances que eu preciso para fazer essa transação. E todas essas transações, eu vejo que você, e a gente sempre bate nessa tecla, né, Rodrigo? Nós não podemos esquecer das leis que já existem. Né? Então, apesar de você tokenizar, e muita gente por muito tempo acreditou nisso, que não tinha regulação, mas tinha. Eu criei um token dentro do mercado, vamos supor, imobiliário, eu tenho lá a lei de registros públicos que eu tenho que seguir, eu tenho a forma que é exigida, a escritura pública, então eu não consigo fugir de alguns instrumentos que são importantes para ter o efeito jurídico, que seria transferência de propriedade. Então, a gente vê casos que a tokenização é utópica ainda, né? Seria muito bom, mas a gente ainda não tem... Eu acho, pegando o gancho aqui, que eu acho que é interessante... E eu vejo que o Guilherme tocou, a primeira coisa que você tem que entender é a transação. Né? Então, antes de entender o token, e isso, se a gente for ver, isso eu acho que já é algo que está pacífico, né? Vamos dizer, dentro do contexto, o token, de acordo com como você movimentar, de acordo com como você usar, ele pode ser encarado de formas diferentes. Né? Então, por exemplo, ali no caso, floresta. Quando o token, por exemplo, o Forest Token representa o quê? Metro cúbico de madeira negociada a futuro. Que é um contrato que se realiza entre as partes, que o cara vende hoje para entregar lá na frente. Então, a transação, o que ele vai ter que fazer?
vai ter, e aí deixa até para o Guilherme explicar, que é justamente o quê? Ele vai ter que seguir a mesma questão como se ele estivesse vendendo a madeira, né? Aí a questão tributária acaba ficando em cima daquela operação que aquele token está representando. Aí ele vai ter que fazer os seus pagamentos, vai ter que fazer o empreendedor nesse formato, ele vai ter que pagar seus impostos, recolher o que for. O token é um mero facilitador ali, né? Eu encaro mais ou menos assim. Quando a gente quebra, mas aí vem a pergunta que eu quero fazer, e se a gente quebrasse, pegasse esse token, quebrasse e eu deixasse como um investimento, porque aqui ele é compra e venda, mas se ele fosse um investimento, aí seria uma outra forma. Uma outra forma, né? Porque daí a gente já mudou aquela natureza essencial de compra e venda. Eu posso ter daí uma cessão de direito, eu posso ter uma locação daquele token. Então, dependendo da forma como eu opero, eu vou ter uma tributação diferente. Mas o nosso sistema tributário está posto. Né? Sim. Até que eu tenha um novo sistema que trate especificamente daquela operação, e eu acho que isso tende a acontecer em função da relevância dessa matéria, a gente tem que tentar enquadrar nas figuras que nós temos hoje. Que já existe. Locação tem uma tributação, venda tem outra, prestação de serviço tem outra, investimento tem outra, então daí a gente vai ter que tentar fazer as analogias e os enquadramentos. E eu acho interessante isso, porque o que a gente está propondo, né? É que daí o token ele começa a criar uma facilidade dessas transações. Por exemplo, vamos pegar o exemplo Forest Token. O contrato de compra e venda futura, vamos dizer, de entrega futura da madeira, é algo que já existe. Mas o token ele passa a ser um facilitador, porque agora ele é uma representação, né, de um determinado volume a ser entregue. Isso vai permitir que eu compre, então, essa madeira, mas eu não seja o destinatário final. Eu compro essa madeira pensando, daqui a algum tempo eu vou ganhar. Então, eu vou ter que pagar um imposto, olha, veja, já é diferente do imposto que eu vou ter pago como produtor. Né? Eu já vou ter que pagar um imposto, porque quando eu vender, provavelmente eu vou ter um ganho de capital da compra para venda. Seria isso mesmo, Guilherme? Mais ou menos? É mais ou menos isso, é nesse sentido. Então, cada transação precisa ser muito bem analisado. Eu gosto de trazer um exemplo que ele é bastante concreto, mas ele também é bastante abstrato. Uhum. Né? Mais ou menos ali em 2016, 2017, a gente teve uma demanda muito grande de garantias para as operações. Né? O mercado mundial estava começando a desaquecer, então os operadores começaram a exigir garantias para grandes operações. Então, uma empresa estrangeira vai operar com Petrobras por meio de um operador brasileiro e fala, olha, eu vou comprar o teu petróleo, mas eu quero uma garantia real. O que nós fazíamos? Íamos em grandes grupos e pedíamos os imóveis para a gente criar uma SBLC. Então, você não vai poder fazer nada nos próximos 10 anos com esses imóveis. E você me dá eles em garantia, que eu vou dar em garantia para esse contrato. E eu remunerava esses imóveis, que já eram remunerados pela locação, pela atividade própria, e eu criei um instrumento complementar de garantia colateral. Então, o mercado ele é muito dinâmico, né? Sim. E você vai trazendo as figuras. E como que eu vou tributar esse colateral? Né? É um ganho de capital, é uma locação, né? É um serviço de garantia. Um serviço de garantia. Sim. Então, acabou entrando numa figura de locação. Era o mesmo imóvel que eu locava 2 vezes. Né? Você tem que acabar buscando uma analogia aí para poder estar fazendo, uma analogia legal para você poder enquadrar e correr. É aquilo que a gente já falou, né? A gente já vem explicando, né? A tokenização, imagine. Isso, vamos dizer, ainda dentro de um mercado convencional, né? A gente nem está ainda falando esse teu exemplo, mas, por exemplo, eu enxergo muito que isso vai acontecer quando os tokens servirem exatamente como colateral. Uma garantia, Uma né? garantia. Eu quero dar meu token como garantia. Vou dar meu token como garantia, principalmente os que estiverem escorados em ativos reais, né? Dentro de uma noção clara que represente um ativo real. Olha, eu vou te dar. Por exemplo, se esses imóveis estivessem tokenizados, os tokens poderiam representar Com certeza. esse processo. Mas veja onde a gente vai ter que chegar, né? Mas eu acredito que em a tokenização da floresta ganhando mais força, né, ela sendo mais comum no nosso mercado, Sim. certamente vai ser um belo ativo, porque ele está lá, né, por muitos anos. Sim.
ele tem uma liquidez muito pequena, né? Isso dá uma garantia muito grande para quem vai recepcionar essa garantia de que não vai sumir, né? Não vai sumir, vai estar lá. Vai facilitar muito. É o que a gente estava conversando e que a gente entende, né? Que ele vai ser um grande facilitador de negócios, né? Eu costumo sempre dizer aqui, né? Qual que é o grande papel do blockchain? O grande papel do blockchain é justamente cortar etapas, tirar intermediários. Por quê? Porque ele traz uma garantia de que transparência do que existe, segurança do que está por trás, muito grande. Né? Por exemplo, você vai tirar papel aí do escriturário, vai tirar papel de várias personalidades que tem ali, né? de empresas que precisariam estar compostas no meio dessa transação, porque você tem segurança no que está acontecendo. Então, eu vejo que isso vai ser algo bem interessante. Mas, de novo, agora assim, perguntando assim, um pouquinho mais, pensando pelo lado do empreendedor. Então, a gente está colocando uma pulguinha aí no empreendedor, né? Porque o que eu percebo muito, e isso foi um cuidado que a gente teve que tomar, o empreendedor ele fala, isso aqui não tem lei. Isso aqui é coisa nova, liberdade econômica. Né? Então, por exemplo, cara, uma das coisas que a gente sabe, o Estado não vai abrir mão da fatia do negócio dele, né? Que é justamente pegar uma parte do seu. Então, que cuidado assim que ficaria assim para o empreendedor? A gente falando em tributação, a gente falando em pagamento então desses impostos, o que você deixaria aqui? Eu acho que a primeira coisa é tentar ser o mais conservador possível. Sim. Né? Nós temos leis que podem ser aplicadas, né? E elas são leis antigas. Então, se a gente pega a lei que regula originalmente, né, os ativos mobiliários, né, que estão sujeitos à CVM, é uma legislação lá de 76. Tá certo. E não tem como dizer que não existia ou que é uma lei nova. O que pode ter é uma interpretação nova, mas a interpretação não cria entendimento, ela só conceitua aquilo que já existe. Sim. Então, se sai daqui 3 anos uma interpretação dessa norma, ela vai valer... Vai retroagir. Vai valer desde lá do início. Então, a gente hoje, operando hoje, estaria sujeito, para fins tributários, por exemplo, a uma decadência de 5 anos. Então, o que o fisco vai entender daqui 3, 4 anos vai ser aplicável porque a gente está fazendo hoje. E lá na frente vai ser uma legislação muito mais madura, talvez não legislação, porque a legislação já existe, mas uma interpretação muito mais madura. E a gente tem alguns fenômenos quando a gente trata de tributário. A tributação, ela sempre tenta acompanhar as operações reais. Então, nunca existe uma tributação, eu vou tributar algo que vai acontecer no futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a tributação, ela tenta acompanhar como um mercado se organiza e opera. A gente tem um atraso aí de algo em torno de 5 anos. Né? É o que a gente tem sentido aí diminuir um pouco, mas ainda assim tem um atraso grande. E então a gente vai tentando, por meio de regulação, conceituar, por meio de instrução normativa, conceituar, mas eu acredito que em breve vai vir uma normativa bastante pesada e bastante complexa em relação aos criptoativos. Sim. Se a gente pega o parecer da CVM, que saiu em 10 de 2022, então ele é muito recente, ele já traz ali 3 conceitos para tentar dizer o que é token, né? O que é token de ativos ou smart contracts e o que são criptoativos. Porque os criptoativos, eles tendem a entrar numa regulação mais pesada, porque eles são lastreados no quê? Né? Então, um contrato, um smart contract ou uma tokenização numa floresta, ela tem um lastro ativo, né? E os intangíveis que não têm nenhum lastro, eles precisam de uma regulamentação mais pesada, porque o potencial de lesar, né, a população e os operadores é muito grande. Muito maior. Então, a CVM já veio com essa tentativa, né, de definição para, a partir dali, posicionar quem vai estar sujeito à CVM e quem não vai estar. Ainda não está muito claro, mas é um começo. Sim. A Receita Federal, por outro lado, ela criou a IN 1888, que é o terror de todos os operadores, porque ela é bastante densa, ela traz penalidades concretas
e ela define o que é criptoativo. Né? Então, lá tem um conceito mais claro. E ela evidencia quem está obrigado a declarar. E não são só as operadoras, né? As exchanges. As pessoas físicas também estão obrigadas. Sim. Se elas operam no exterior ou se elas não operam por meio de exchange. As exchanges, eu sei que as exchanges aqui no Brasil hoje já são obrigadas a fazer o que mais ou menos da ação, que é o dedo duro, né? Você tem que informar que alguém tem, né, dentro algo parecido, né, com o dedo duro de ações, né, que é o mínimo, mas a responsabilidade é uma das coisas, isso a gente mudando, né, para pessoa, a responsabilidade sempre é da pessoa física, né? Não importa se você tem lá fora, se você tem numa cold wallet, teoricamente você tem essa responsabilidade de declarar o seu bem. Então a gente, voltando para aquele fenômeno, né? Existe a operação, existe a tributação da operação, e uma vez esse conceito mais claro, vai-se para a fiscalização. E daí a fiscalização vem com tudo. Né? Então, até a fiscalização vir, vai um tempo, né? De preparação do sistema. Então, começou-se com a IN 188. Agora nós temos, né, na declaração de imposto de renda da pessoa física, né, que eu tenho que informar o meu criptoativo. Quem sabe também o meu token. Né? E aí a gente vai tendo cada vez mais obrigações acessórias relacionadas. Não basta eu só declarar no final do ano, ou no caso, agora, no início do ano seguinte, o que aconteceu no ano anterior. Se eu tenho obrigações mensais, a IN 1888, ela é mensal. O Carnê-Leão, ele é mensal. O pagamento, né, do imposto de renda sobre ganho de capital, ele é mensal. Então, tem uma série de obrigações que já precisam ser mensalmente apuradas e cumpridas, porque depois, lá no final do ano, não dá para fazer milagre. Né? Já passou. Hoje nós temos na IN uma multa de R$100 por mês calendário não entregue. E se eu tenho operações relevantes, essa multa pode exceder ali, chegar a 1,5% do valor da operação para a pessoa física e 3% para a pessoa jurídica. Daí a gente pega o dado da Receita, né, que eles nos trouxeram, que hoje tem estimados 50 bilhões de reais em criptoativos operados. Só no Brasil. Só no Brasil. E apenas 30% deles foram declarados. Ou seja, a gente tem algo em torno de 35 bilhões em operações não declaradas. A multa sobre isso é pesadíssima. Fora o ganho de capital que o pessoal pode ter tido aí, se estiver operando bem, compra e venda, você vai tendo ali a tua obrigação de pagar o teu imposto. Ele tem um limite, né, mensal, né, que você é obrigado. 35 mil. 35 mil. Transacionou mais que 35, você é obrigado a tendo ganho ou não tendo ganho, né? Exato. Isso para a operação. Menos do que isso, você acaba ficando... Exato. Está liberado. O controle, ele ainda acaba sendo mais manual, né? Comprei por 10, vendi por 30, tive meu ganho de 20. Né? É uma operação que se encerra ali. Se eu tive lucro, ou se essa operação for superior a 35 mil, eu tive o lucro, paguei o imposto. Se eu tive prejuízo, daí... é meu interesse fazer o meu controle para que esse prejuízo eu possa ir trazendo para os próximos meses. Só que depois disso, eu tenho que também declarar lá no final. Mas aí, como eu não operei 35, aí eu posso declarar só lá no final. Seria, por exemplo, se eu cheguei, não operei 35, quando eu for fazer meu imposto de renda lá no final, eu posso chegar e falar, olha, eu tinha um tanto de moeda e operei menos do que 35 mil, mas tomei um prejuízo grande. E isso pode ter acontecido esse ano para muita gente. Agora, isso nós estamos falando de obrigação principal, imposto de renda. Eu tenho uma obrigação acessória do imposto de renda, que é a declaração do imposto de renda. Mas eu tenho uma obrigação acessória da operação, que é a IN 1888, que eu preciso declarar também mensalmente, tendo ou não tendo lucro.
Sim. Né? Que além do imposto de renda. Além do imposto de renda. Então, é um regulatório que recai sobre o operador. Mas mesmo assim tem aquele limite de 35 ou não? Na IN 35. Porque teoricamente na IN 35, o que eu tinha entendido Daí na IN 188 é 30 mil. 30 mil. Isso. E teoricamente quem está operando no Brasil, você não precisaria, se for menos do que isso, você não precisa falar, porque a exchange já tem a obrigação. Exato. É isso, né? Então, se eu opero no Brasil com exchange, eu não sou obrigado a fazer nada. Né? Só o imposto de renda. Sim. Se eu opero sozinho, sem exchange, eu sou obrigado. Acima de 30 mil, né? Além do imposto de renda, que é 35 mil. Então, veja que são duas regras distintas, Sim. dois limites distintos. E se eu opero no exterior, da mesma forma. Né? Então, eu sou obrigado a IN 1888, que é o regulatório, e eu estou obrigado ao imposto de renda. Olha só. Se eu, aqui trazendo até, talvez um empreendedor tenha essa dúvida, né? Eu uso um token, por exemplo, vamos supor um Bitcoin. Comprar um bem lá fora, eu também vou ter uma obrigação de informar, inclusive, o Banco Central disso, né? Daí é uma terceira obrigação, né? Capitais de brasileiros no exterior. Que agora, inclusive, vão ser tributados se for investimento. Exato, e acabou de mudar a legislação. Por quê? Porque o capital vai para o exterior. Né? Porque como o cripto acaba sendo algo global e você pode utilizar, eu posso ir lá para a China agora e pagar alguém, as pessoas têm a impressão de que ali não tem a receita, né? Mas você estando no Brasil, residente no Brasil, você tem essa obrigação. De repente você aparece com uma casa em Miami, como é que você pagou o Bitcoin? Você está irregular perante a Receita Brasileira, né? Exato. É exatamente isso. Você tem... Aí entram em outros conceitos. Por isso que eu digo, a normativa já está ali. Já existe. Sim. A gente tem que fazer os enquadramentos. Residente fiscal no Brasil está sujeito à tributação de rendimentos no Brasil e no mundo todo. Né? O princípio da territorialidade com o princípio da universalidade. Todos os rendimentos vão ser tributados aqui e... Né? Não importa aonde que eles foram oferidos, porque você é residente fiscal no Brasil. Se você é não residente no Brasil, você tributa no Brasil aquilo que você oferiu no Brasil. Né? E daí quem vai tributar para você é o teu procurador ou o teu responsável. E lá fora, o que você tem lá fora, fica lá fora. Né? Mas o conceito de residência passa a ser extremamente importante para caracterizar o que você vai tributar e em que momento você vai tributar. E os pagamentos. E você precisa, né, ter essa informação, né? E é isso que eu acho que as pessoas, por muito tempo, ignoram ainda, né? Que é justamente, cara, não, mas eu usei Bitcoin. Mas da onde saiu? Exato. Tem uma origem, né? E tem mais um outro fator, né? Que é a variação cambial. Sim. Então, você também vai estar sujeito à variação cambial nas suas operações. Então, não basta simplesmente eu falar, olha, o Bitcoin teve a valorização. Ele pode ter desvalorizado, mas a minha variação cambial foi positiva. Então, pode estar entrando nisso. Eu não operei com perda, né? Então, eu tive para fins de imposto de renda, eu tive um ganho, eu tive acréscimo patrimonial. Esse é o conceito.